Olá, gente querida, como estão? Curtindo o friozinho de Renguiá Cusco, como se diz por aí? Hoje tá especial, mais uma vez, para lagartear o sol, comer umas bergamotas e levar de lambuja a nossa necessária vitamina D. Nossa conversa hoje é sugerida pela senha provinda do livro de Samuel. Samuel foi um importante profeta em Israel, consagrado desde a sua concepção pela sua mãe Ana. Esta era uma mulher estéril e não podia ter filhos, mas Deus atendeu o seu clamor pela maternidade e lhe deu Samuel. E movida por uma profunda gratidão e fé, ela consagrou o menino ao sacerdócio desde a sua infância, desde pequeno. Samuel cresceu na casa do Senhor, seu Deus, tendo o profeta Eli como o seu mentor e mestre. E a passagem de Samuel que recebemos hoje está em 1 Samuel 7,3, onde lemos: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de entre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele somente. O suíço Calvino, um dos grandes nomes da Reforma ao lado de Lutero e de Zwinglio, dizia em seus escritos que o coração humano é uma inesgotável fábrica de ídolos, talvez pela nossa limitada condição existencial, ou pelo constante anseio de significado para a nossa vida. Como afirmou o autor de Eclesiastes, Deus colocou em nosso coração o anseio pelo que é eterno. Nós fomos criados para viver nessa dimensão. Mas, quando decidimos ignorá-la e passamos a viver somente para o aqui e o agora, as coisas se complicam. Porque o aqui e o agora, o imediato, acaba nos desconectando dessa dimensão maior. Vai suprimindo e eliminando o contato com o eterno. Vai tirando do horizonte humano a visão do significado e propósito da sua vida. E assim ele precisa preencher este vazio com coisas que lhe deem algum alento, algum significado. E por isso, estas coisas, em geral, não conseguem dar essa dimensão, porque também são transitórias e passageiras como ele próprio. É loucura fazer delas o arrimo da vida, pois mais cedo ou mais tarde vão nos decepcionar. Vão nos deixar na mão. Nem que seja na hora da nossa morte. Ídolos surgem e desaparecem, seja na política, na música, nos esportes ou até mesmo nas igrejas. Colocar a nossa esperança e a nossa devoção no braço mortal é um caminho certo para a decepção. Fazer dos objetos e das coisas criadas a nossa fonte de culto e devoção é uma estrada certa para lugar nenhum. Pois chegará a hora em que cada uma destas coisas nos deixará e nos abandonará. Porque desta vida não levamos nada. Por isso, é tão essencial nos voltarmos para aquilo que a transcende, ou melhor, para aquele que está na origem e no fim de todas as coisas, e que é o único que não nos abandonará, que atravessará conosco até mesmo o vale da sombra da morte, para nos receber do outro lado em seu reino eterno. Quem orienta o teu coração? No que pões de fato a tua confiança? A turma da época de Samuel se pôs a cultuar
e ter em casa essas esculturas que representavam a deusa mais adorada entre os fenícios, Astarote. Nela passaram a confiar, a cultuavam. E eu pergunto, quais são os ídolos do nosso tempo, que consomem a nossa energia? Para muitos, esta maquininha chamada celular se tornou o seu Astarote. Vão dormir e acordam com ele. Se desesperam quando ficam sem bateria ou perdem o sinal. Ficam ansiosos diante de qualquer barulhinho de notificação que a maquininha emite. Mas nem essa máquina, nem o dinheiro do qual fala a senha do Novo Testamento, são um problema em si, desde que não nos dominem e nos governem. Agora, para reconhecermos um ídolo, precisamos admitir o potencial que ele tem de nos governar e influenciar a nossa própria vida. E esses dois exemplos que citei têm um enorme potencial para fazer isso. Como servos, nos serão muito úteis. Como senhores, nos destruirão, porque ocupam um lugar que não deveriam ocupar. Portanto, como diz Jesus na senha do Novo Testamento registrada em Mateus 6:21, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. Deus é meio chato nessas coisas, mas Ele, por ser o único Deus, não divide o nosso coração com outros deuses e ídolos. E Ele deve saber o porquê disso. Com certeza é para o nosso bem e a nossa salvação eterna. Pois em nossa vida só há espaço para uma devoção todo abrangente. Se quisermos dividir e fracionar o nosso coração, vamos ficar sem o Deus verdadeiro. Se quisermos confiar e dedicar nossas vidas aos deuses do nosso tempo, vamos largar a mão do Deus eterno. Por isso, precisamos nos examinar bem. Cuidar para não colocarmos a nossa esperança e a nossa confiança em coisas que não são o verdadeiro Deus. Para onde está sendo, então, canalizado o nosso tempo e a nossa energia? Faça-se essa pergunta. Porque se nós quisermos ao Senhor, como diz Samuel, temos que fazer o expurgo de todos os outros deuses e ídolos do nosso coração. Não dá para ficar com ambos. Aí cada um de nós tem que fazer a sua escolha. Eu confio no Senhor, pois sei em quem tenho crido, e quero estar ao seu lado até o fim. Fim que, nesse caso, não existirá. Então seria melhor, talvez, dizer estar com Ele para sempre. Que você possa fazer também a mesma escolha e estar junto a Ele para todo sempre. Um forte abraço e até amanhã, se Ele assim o permitir.